Bem-vindos ao podcast É a Mãe. Aqui neste espaço, as jornalistas Bárbara dos Anjos Lima, Camila Borowski e Juliana Tiraboski promovem conversas, trocas e reflexões para uma maternidade mais acolhedora. Olá! Nessa temporada do podcast É a Mãe, como vocês já sabem, quem acompanha a gente aqui, nós estamos respondendo as perguntas que nossos ouvintes enviaram. Hoje a pergunta é da Gabriela Roland, que é super participativa, tá lá no nosso grupo do Telegram. Se você quiser entrar no nosso grupo também, o link tá lá no perfil da bio do nosso Instagram, que é @podcastamãe. E a Gabi tem uma filha de 2 anos e ela perguntou pra gente. Na verdade, foi mais um desabafo do que uma pergunta. O que ela comentou foi o seguinte: por mais que a gente tenha uma rede de apoio e uma maturidade para lidar com o bebê, né, e saber que vai ser caótico mesmo, a vida fica de cabeça para baixo depois dos filhos, né? Ela falou, a casa fica uma bagunça, uma sujeira, o bebê demanda e você não consegue deixar a casa minimamente organizada. No trabalho sempre tem muito o que fazer e a gente ainda tem que dormir, produzir, fazer exercício, se alimentar bem. Não estou conseguindo organizar tudo isso. E detalhe, ela me mandou essa pergunta num áudio, no carro, correndo entre um compromisso e outro, com a filhinha dela falando no fundo, ou seja, aquela correria de mãe que a gente conhece bem, né? E isso, hoje a gente vai tentar botar gente, ordem na bagunça. Nesse episódio do É a Mãe, a gente vai tentar ajudar a Gabriela e nós também, né? Eu sou a Bárbara, para quem está só nos ouvindo, a Juliana começou o programa, Camila não está aqui com a gente hoje, mas a gente tem uma convidada especial para nos ajudar nessa resposta e nessa conversa. A nossa convidada de hoje é a pernambucana jornalista Dânia Reis, sócia fundadora da Contente, mãe do Martim, que está com 2 anos, e casada com a fisioterapeuta Laura Della Negra. Dani, como que é o caos aí na tua casa? Qual que é o rolê? Primeiro eu queria E como ele mudou depois que o Martim chegou, né? Porque acho que todo mundo tem um pouquinho de caos, mas quando as crianças chegam, né? Aí você vê o que é o caos. Primeiro eu queria mandar um abraço pra nossa amiga que mandou o áudio, porque assim, estamos juntos demais, estamos todas tentando entender como equilibrar essa vida, onde tem que caber tudo. A gente não tá pronta para abrir mão de nada, nem pode. Olha, eu acho que um grande baque para mim da maternidade é o que ela fez com o meu tempo. Obviamente que eu já tinha ouvido, né? Todo mundo falando, não, vai mudar tudo. Óbvio que vai mudar. E no nosso caso, né, eu casada com uma mulher, no nosso caso não tem assim, de repente engravidamos, é todo um processo bem consciente que faz a gente pensar em várias questões. Mas eu sempre acho que assim, parece que só quando a gente vive é que a gente se dá conta, porque não adianta as amigas terem falado 1000 coisas, é quando a gente vive que se dá conta. Então, para mim, essa equação do tempo, até agora eu fico pensando, meu Deus, onde está o tempo que existia aqui? O bebê comeu, eu até falei isso pra ela. Aquele tempo que você maratonava um seriado inteiro no final de semana, hoje você dá graças a Deus se você vê um filme inteiro em 4 dias, porque assim, eu durmo vendo filme. Eu também tô com esse problema, eu durmo em tudo. Então, pra mim, a primeira constatação assim foi essa, caramba, o tempo mudou. Continuamos só tendo, entre aspas, 24 horas. Não somos a Beyoncé. Já sabemos também que a Beyoncé não tem só 24 horas. Ela multiplica essas horas por muitas pessoas trabalhando para ela. Maravilhosa. Então, eu fico pensando que talvez ou eu vá ficar muito tempo achando que alguma hora eu vou fazer essa equação funcionar melhor, ou eu vou ter que abraçar que o caos é uma palavra que vem junto com a maternidade para essa mulher que quer continuar trabalhando, que quer continuar existindo sozinha, que quer continuar existindo como casal, que tem amigos e tem interesses. Eu não tinha pensado nisso antes, assim, mas agora eu tô pensando que o caos talvez seja constante e o que a gente vai precisar entender é como a gente cria ilhas de paz e de descanso e Pode ser. de alegria e de menos ansiedade no meio do processo. Como é que é para vocês? Tu fez um post que eu achei muito legal, assim, que é o ser mãe é um eterno projeto de agora eu vou conseguir. E o que eu acho que é legal é não desistir de tentar organizar minimamente as coisas para. E aí, nesses processos, cada vez a gente começa uma coisa nova que te ajuda um pouco. Algumas não dão certo. Eu sempre fui uma pessoa um pouco organizada, assim, nunca fui muito bagunceira, mas não aquela pessoa super organizada. Mas quando é tu contigo mesma, na tua cabeça, funciona, né? Tu tem que decidir para onde tu vai, qual é o horário do programa, quanto tempo tu demora para te vestir. É isso, tu falou, tô maratonando uma série, tem um aniversário, 8 da noite no bairro do lado. Eu
sei que eu posso ficar até 7h30, levanto correndo, tomo um banho, boto vestido e vou. Agora você vai criança, e, sei lá, companheiro, companheira, já tem que 2 pessoas se arrumarem, já tem a criança que não vai querer botar a roupa, que vai chorar, que vai querer ficar mais um pouco, que vai ver um desenho. Então, o que tu fazia em 15 minutos, agora, às vezes, provavelmente vai levar 45, né? Então, eu gosto de ter essa noção do tempo das coisas também. Mas eu descobri que depois da maternidade eu virei uma pessoa muito mais organizada, apegada a rotinas. É uma coisa que eu não era antes. Eu era um pouco mais deixa a vida me levar. Eu ainda tenho um lado meu, deixa a vida me levar. Mas, não sei, a minha astróloga Vanessa Grande, um beijo para ela disse que eu tenho, na casa 5, que é a casa da família, dos filhos, eu tenho virgem. Então, eu acho que depois da maternidade eu fiquei mais sistemática. Então, eu adoro um planner. Os brinquedos, essa coisa do caos que ela falou, do tempo das coisas, às vezes eu caos em casa também, de brinquedos espalhados por tudo. Então, depois da Bia, eu tenho etiquetas das coisas, assim, sabe? Para visualmente as coisas ficarem um pouco mais organizadas. Mas é isso, é uma tentativa que às vezes dá certo, às vezes não dá, não sei. A Ju tem 2 em gêmeos. Então, multiplica nosso caos por 2, Dani. Eu só tô pensando se eu tenho virgem na casa 5 da família, porque só isso vai explicar porque eu estou sempre arrumando esta casa. Isso é uma maravilha, né, que o patriarcado faz com as mulheres. Mas assim, todo dia eu dou uma ajeitadinha, aí eu tiro roupa para doar, aí eu faço rodízio de brinquedo. Eu gosto muito também da ordem do plano físico, porque me ajuda. Se tá tudo bagunçado, como por exemplo, estar aqui, ó, eu no sofá nesse momento. O meu dia está puro caos. Então, a certa altura, eu vou conseguir parar, organizar, que aí eu acho que o externo ajuda um pouco o interno, não resolve. Mas ajuda. Também, mas me traz. E esse apego à rotina, eu percebi muito, assim, como me faz bem ter uma previsibilidade, né? Faz bem para a criança também. O Martim me mostra isso, assim, quando eu sei a rotina, quando eu vou vivendo aqueles dias, assim, sabe, que eu já tenho um pouco de noção de como vão ser, me acalma também. E eu vou te falar uma coisa, eu não era uma pessoa da rotina, até quando eu estava grávida, as pessoas, tem que ter a rotina do bebê. Ai, gente, mas para quê? Tem que burocratizar tudo, tem regra para tudo. Bastou nascer pra gente ver que a rotina vira a nossa melhor amiga, pra gente e pras crianças. Entendendo que às vezes sair dela também é massa. Mas só quem tem rotina sai dela, né? Porque traz coisas, traz novos entendimentos, mas eu também gosto. Nossa, isso que você falou, Dani, da bagunça externa atrapalhar o nosso pensamento interno, para mim é muito verdade, assim. Eu nem vou mostrar como é que tá aqui onde eu tô gravando, porque eu tenho com vergonha. Eu mostrei, fiz o auto-exposed. Tá, eu vou mostrar. É que vai ficar meio bagunçada aqui a imagem, mas tudo bem. Porque eu tive que tacar tudo ali para abrir espaço aqui para gravar. É porque, assim, para a luz ficar melhor, eu tenho que mudar minha escrivaninha de lugar. Daí eu tiro as coisas para não ficar muito pesada, para poder arrastar. Daí, tô separando roupa para doação, então tá cheio de sacola. E eu tenho muito, muito mais dificuldade de me concentrar quando tá essa bagunça. Eu sempre fui bagunceira, criança, adolescente, eu sempre fui meio zoneada. Comecei a melhorar quando fui morar sozinha, porque eu falei, bom, agora, né, sou adulta, tô indo morar sozinha, preciso organizar minha bagunça. E aí eu fui tentando criar mecanismos de me ajudar a me organizar. Mas para mim é uma luta diária, assim, não é o meu natural. Hoje em dia a bagunça me incomoda muito, mas nem sempre eu consigo domar essa zona, né? Mas eu queria falar para a Gabi, que escreveu pra gente, a mesma coisa que eu falei naquele episódio que a gente gravou com a Monique, que a ouvinte perguntou, né, como se reencontrar depois da maternidade, como casal, né? E a gente falou muito sobre reencontrar nossa identidade, né, depois dos filhos. Eu vou falar a mesma coisa. A sua filha ainda é muito pequena também, assim como o Martim, né? Ele tem 2 anos, a filha da Gabi também tem 2 anos, a Bia é um pouquinho mais velha, os meus têm 9. 4. A Bia tem 4, os meus têm 9, e assim, conforme eles vão crescendo, vai melhorando. A fase assim de aquela máxima do sol melhora, né? Aquela fase assim de puerpério, bebezinho pequeno em casa, gente. A não ser que você tenha pessoas, funcionário te ajudando, vai ficar uma zona mesmo. Acho que não tem muito como fugir disso, assim. Sei lá, às vezes você tem uma mãe, uma tia, alguém que te ajuda ali, não dá, entendeu? Vai ficar bagunçado mesmo. E também outra coisa que eu acho muito importante é não ficar se comparando com os outros.
Principalmente com o que você vê em rede social, gente. Porque o que você vê em rede social... se eu fosse tirar uma foto minha agora, eu tiraria aqui e não Como a mostrando a gente, vocês bagunça que tá mostraram aqui agora. atrás Sim. da câmera. Então, assim, se você olha para a vida daquela pessoa e fala, nossa, como ela é organizada, como a vida dela né, mais tranquila que a minha, ela consegue fazer tanta coisa, ou essa pessoa não está mostrando tudo, ou ela tem uma rede de apoio muito boa que permita com que ela tenha mais tempo para fazer as coisas dela, né? Então, aqui, assim, o que eu tento fazer mais ou menos minimamente para controlar o caos, falando mais da organização prática mesmo, é rezar o mantra da Marie Kondo, de cada coisa ter o seu lugar. Aliás, até ela, recentemente, Ela já admitiu, ela desistiu abriu mão, também, que não gente. dá. Os tempos chegaram, ela desistiu, gente. A Marie Kondo vem pra cá, vem pro lado do nosso lado da força, Se gente. ela admitiu que não dá para manter a casa arrumada o tempo todo, quem sou eu para querer fazer isso, né? Mas eu acho que ela dá umas dicas boas, assim, de organização, né? Tipo, isso de cada coisa ter a sua casa, o seu lugar. Isso, cara, é uma coisa que poupa tanto tempo da nossa vida, né? Então, tipo, sei lá, os utensílios de cozinha. Isso é uma coisa que a gente vive perdendo, porque cada um guarda no lugar. A gente tenta ter a coisa, não, então a tesoura da cozinha vai ficar nesse gancho. Usou, guardou lá. Tal coisa fica em tal gaveta. Então a gente tem que saber onde tá. Mas é claro que às vezes acaba se misturando, né? Os documentos, né? Sei lá, os mais importantes, certidão de nascimento, a RG, carteira de vacinação, vai ficar numa pasta na gaveta X. Se alguém usar, tem que guardar na mesma gaveta. E aí eu vou tentando determinar o lugar certo para cada coisa. Eu tento ensinar as crianças também a fazer isso com os brinquedos, com os livros, com os gibis. Senão, assim, em casa tem muito papel, tem muito gibi, tem muito livro, tem muito papel de... As crianças amam desenhar, então, assim, é papel para casa inteira. Aí eu vou tentando, assim, eu compro pastas. Eu falo, não, vamos guardar agora na pasta. Uma coisa que eu acho legal, por exemplo, colocar coisas na altura que as crianças alcancem. Então, por exemplo, eu coloquei na parede um revisteiro para guardar os livros. Não vou colocar na prateleira lá no alto, que eles não vão alcançar para Sim. pegar e guardar. Põe as coisas, sei lá, caixas, cestas, coisas que as crianças alcancem, elas mesmas consigam pegar e depois colocar de volta no lugar, né? Então, assim, por exemplo, onde eu tô morando agora, eu moro no litoral, faz muito calor, e o meu armário é super pequeno. Não faz sentido eu ter uma blusa de lã, um moletom na prateleira mais acessível, que eu só vou usar um mês no ano. Então, tirei as roupas de inverno, pus em caixas, deixei em outro lugar. Porque no meu armário não cabe tudo. Então, quando esfriar, eu vou pegar aquelas roupas. Então, assim, tirar do lugar o que você não está usando e deixar muito acessível o que você usa no dia a dia. Acho que essas pequenas dicas de organização vão ajudando bastante a gente a se organizar no dia a dia, né? E eu acho muito legal convidar as crianças, né, desde cedo. O Martim adora, Sim. ele fica assim, tipo, ele fica limpando. Não sei se a gente tá perdendo a mão e tal. Não, mas eu acho que a gente tem uma fase que eles gostam, depois virar adolescente não querem fazer mais, então a gente aproveita enquanto eles gostam de fazer. Tem que ir Mas a gente tá treinando. aproveitando para criar um momento funcional no futuro, mas convidar, assim, agora vamos guardar o livrinho. Agora, eu acho muito importante a gente lembrar que, assim, caramba, a gente como mulher, a gente se impõe, inclusive, ter uma casa impecável. Tudo tem que Uhum. ser impecável. E isso é mais uma armadilha, isso é mais uma armadilha do patriarcado. Eu li um livro recentemente que se chama Departamento de Especulação, da Jane O'Feel, saiu pela Todavia. E tem duas frases que eu achei muito boas, que eu acho que vale a gente deixar assim, de reflexão nesse tópico. A primeira é: as mulheres quase nunca se tornam monstros da arte porque os monstros da arte se preocupam apenas com a arte, nunca com coisas mudantes. Nunca com coisas mundanas. Nabokov nem sequer fechava seu guarda-chuva. Vera, a esposa dele, lambia os selos para ele. Nossa. Meu Deus! Primeira frase. A outra é: o Buda deixou a esposa e o filho quando tinha 2 dias de vida. O Buda deixou a esposa quando o filho tinha 2 dias de vida. Se tivesse ficado, dizem os estudiosos, ele nunca teria alcançado a iluminação. Só para a gente se dar conta que assim, a gente já está fazendo o trabalho do cuidado. A gente está trabalhando, né, na nossa profissão. A quem serve a gente ter uma casa impecável, a gente estar de unha feita, a raiz retocada, só para a gente também lembrar que sempre o patriarcado vai dizer que a gente não é suficiente, que a gente não deveria estar fazendo o que a gente deveria fazer. Então, às vezes, a casa bagunçadíssima pode ser um grito de liberdade também, sabe? Então, assim,
abraçar, eu acho que é isso, talvez eu esteja entendendo nessa conversa que o abraçar o caos ajuda, né? Abraçar o caos é o que a gente vai fazer, assim, pra gente não esquecer da gente. Porque às vezes quando você tá mantendo essa casa impecável pra sua família, pro seu filho, você tá deixando de ler um livro, como esse que eu li, que é ótimo, deixando de ter um tempo pra você. Eu acho que quando a gente se coloca na equação, aí tá massa. Mas se a gente se esquece na equação, a gente tem um problema. Isso. Nossa, você tem toda a razão. Esses dias eu tava falando com uma amiga que tem 3 filhas pequenas, assim. Aí a gente tava falando, sei lá, umas 9h30, 10 da noite. Aí a gente tava conversando, batendo papo, dando uma risada. Ela, não, deixa eu ir lá no WhatsApp. Ela, não, deixa eu ir lá que eu tenho que recolher os brinquedos. Eu falei, não, amiga, peraí, a gente tá aqui conversando, deixa os brinquedos lá. Porque é isso, né? Porque aí a hora que as crianças dormem, ela vai passar pela casa recolhendo os brinquedos, sabe? O caminhão do recolhe, né? Então, assim, claro, é isso que a gente falou. Ter uma casa em ordem ajuda pra gente não perder tempo. A hora que a criança quer uma caneta, quer uma tesoura, a gente quer um documento, né? Mas acho que o abraçar o caos em algo, porque isso também faz parte da vida, né? O caos tá aqui, tá em tudo, tá no nosso trabalho, tá no trânsito, pra gente que mora em São Paulo, enfim. Mas eu acho que acho que o caminho para todas nós, né? Inclusive para a Gabi que mandou, é tentar achar esse equilíbrio que a Dani falou entre a quem a gente está servindo, porque tem algumas coisas que tá me organizando e tá me ajudando. Eu fico pensando melhor. Agora, cara, eu fiz um cantinho pra Bia aqui na sala ali, pra desenhar, tem a mesinha. Aí eu comprei um esses negócios, esses carrinhos que tem 3 andares, que usa até em salão de beleza, que usa. Sim. E aí fica ali tudo, fica canetinha, fica papel, fica um monte de coisa. Aí meu marido, mas tá meio bagunçado isso aí, né? Que me expôs. Eu falei, ai, gente, deixa. Casa com criança não é insípida, inodora, né? Assim, é vida também, né? A gente tem que entender que é a vida acontecendo na casa. Não assim. é casa de revista, né? A casa é deles também. Eu acho que isso é uma coisa que talvez a gente demore a se dar conta, porque a maternidade vem com a ilusão de controle, né? A gente fica, ai, vai ser assim. Aí a criança nasce, já viu que não tem controle. Mas eu acho que nesses primeiros anos, e eu acho que a Ju vai poder falar muito disso, porque 9 anos é muito diferente de 2, a gente ainda acha que tá na nossa redoma, a gente ainda acha que tem mais impacto nessa vida dessa criança. Mas assim, como é que essa casa é da criança também? Sim. Né? Como é que ela tá usando essa casa? Como é que ela se sente à vontade? E não assim, eu brinquei, eu guardo. Tipo, tem que ter a vida. Porque também vai botando um robozinho, né? Assim, o que eu falo pra Bia é muito, brinca o tempo que tu quiser, mas guarda um pouquinho de energia no final pra guardar as coisas. Faz parte da brincadeira. Agora, não é isso, a criança não pode, né? Aquela com a criança só pode brincar nesse espaço. Não pode levar os brinquedos para o outro quarto, ou para a sala, ou para, enfim. Eu acho que é isso, a casa é tanto nossa quanto delas. E aí isso serve para os 2 lados também, para ela entender que tem os nossos espaços, que também não são todos. Tem um quarto dela, que é um espaço só dela, tem o meu quarto, que não é só meu, mas que eu tenho algumas coisas minhas. Eu acho que vai dando uma noção de como é a vida lá fora também, né? Dos limites dos outros. Nossa, queria comentar isso que você falou, Dani, sobre esse livro. Fala o nome do livro de novo? Departamento de Especulação. Que eu já pensei, uma vez eu fiquei viajando a respeito de mais ou menos isso que você falou em relação a cientistas e pesquisadores, porque eu fiquei pensando, gente, até hoje é difícil de ver mulheres na ciência, na pesquisa. No passado, mais ainda, quase todos os grandes cientistas que a gente conhece são homens. Tem, sei lá, Marie Curie, pouquíssimas mulheres, né? A gente sempre lembra dela, né? E eu fiquei pirando nisso. Eu falei, pô, muito fácil você ter o dia inteiro para se dedicar a uma pesquisa se tem alguém cuidando dos seus filhos, da sua casa, da sua roupa, da sua comida, né? Muito fácil, tá? Eu sei que não é fácil. Mas assim. Mas mais fácil, digamos assim. Esses homens, cientistas e pesquisadores e pensadores do passado, eles alcançaram coisas grandiosas na humanidade e, né, grandes ideias e resultados científicos porque eles tinham tempo, né? Quem que cuidava da vida deles, da casa deles? Eu aposto que não é só do passado, eu aposto que tem com certeza. muitos homens se beneficiando hoje da estrutura do trabalho de cuidar das mulheres. Nossa, com certeza. Assim, muitos. Então, é isso, assim, e o mundo trata diferente. Né? Eu sempre penso, o cara que virou pai, geralmente, quando tá numa empresa, assim, uau, que legal, você virou pai, mais responsabilidade, uma promoção. A mulher que virou mãe tem estatística, né? Em até 2 anos, cerca de quase 50% são demitidas após a licença maternidade.
É como se ao nos tornarmos mães, a gente perdesse espaço nesse mercado, sendo que, caramba, a gente desenvolve uma série de habilidades que podem ser, inclusive, usadas no trabalho. Então, assim, de Sim. novo, é a estrutura tentando massacrar e a gente insistindo. Então, toda vez que a gente vê mulheres conseguindo fazer seu trabalho profissional enquanto cuidam e criam seres humanos, a gente devia abrir Nossa. todas as portas, a gente devia colocar todo o dinheiro, sabe? Tipo, tudo. A produtividade aumenta muito, viu? Depois dos filhos. O foco também, né? Porque a gente, a que hora de trabalhar, é hora de trabalhar, porque eu quero sair para ficar com os meus filhos, né? Com a minha filha, enfim. E tem uma coisa também, ouvindo essas histórias, esses trechos que a Dani falou, nós somos as primeiras gerações de mães, talvez segunda geração de mães que está saindo desse lugar de ficar lá atrás de um homem e servir e tal. Então, mulheres que estão equilibrando o mercado de trabalho com a carreira e a maternidade e a casa, sei lá, segunda, no máximo terceira geração, eu imagino, de mulheres que estão assim. Então, a gente também está aprendendo meio enquanto faz. Isso que a Dani falou, tipo, deixa o caos, estou entendendo que eu tenho que deixar o caos. É isso, a gente está aprendendo enquanto a gente está vivendo, porque não tem tantas referências de gente que fazia isso, né? Então é difícil mesmo, a gente vai ficar meio tateando às vezes, perdido em ter a casa perfeita, daquela propaganda bem dos anos 50, a mulher com o bolo, né, linda, que o marido chegou em casa, com a da pessoa que tá chegando em casa também, esse horário, né, que não tem tempo, porque tu tá chegando, tu e teu parceiro, teu companheiro ou companheira nesse mesmo horário juntas, porque tá todo mundo trabalhando. E como vocês falaram, as redes sociais, né, elas têm um papel enorme nessa nossa visão de um copo meio vazio mesmo, porque a gente se compara, a gente vê o recorte da vida, a gente sabe que vê um recorte da vida, mas quando você vê num dia vários recortes de vida e tá todo mundo mostrando a melhor parte, você fala, caramba, só a minha casa tá no caos, só eu que tô aqui com a cabeça louca. Então a gente tem que ter muito cuidado também com o que a gente escolhe consumir, o que a gente escolhe ver todos os dias, porque isso vai mudando nossa visão de mundo e nossa percepção sobre nós mesmas, que costuma ser muito dura, muito mais dura do que a que a gente oferece a qualquer amiga. Exato. Gente, usem o silenciar, deixa de seguir, né? Se você segue alguém, às vezes não é nem que você não gosta da pessoa, você gosta do conteúdo dela, mas você se sente mal vendo porque você se compara e acha que sua vida é pior, para de seguir essa pessoa, né? Eu já fiz isso e recomendo, acho que faz muito bem para a saúde mental. Ô, Dani, ia fazer uma pergunta. Não, eu ia falar no teu caso aí, que são duas mulheres, tu sente que, observando os outros casais ao teu redor, eu sei que tu fez um grupo super legal de duas mães, que também tem duas mães de dupla maternidade, que tu circula, criou um grupo muito legal de mulheres de dupla maternidade, mas eu também imagino que tu conviva com muitos casais heterossexuais, né? Como tu enxerga essa diferença do cuidado da casa? Olha, aqui a gente é bem equilibrado, mas eu entendi, ainda na gravidez, foi a Laura que gestou, que esse trabalho do cuidado em si, o trabalho com o bebê, não seria 50%. Por quê? Primeiro, ela gestou e ela pariu. Isso é muito transformador na vida de uma mulher, né? Tem um impacto de tudo, de cabeça, de hormônios, de corpo. Então, eu acho que a gente bateu um pouco de cabeça, achando que tudo seria muito divididinho, igual, para perceber que não. O que a gente faz é tentar ser o máximo equilibrado possível. Mas tem fases, por exemplo, em que ele está muito apegado a ela e menos a mim. Então, ela fica mais sobrecarregada. Eu acabo fazendo bastante esse trabalho da casa, assim, sabe? Eu sempre gostei. Então, eu fico fazendo... Ela amamentou, tá amamentando ainda? Não, mas amamentou quanto tempo? 7 meses. Que esse período também é um período que a pessoa que está amamentando tá com o tempo dela muito, muito comprometido com isso, né? E eu queria ter me dado conta disso com mais na época. Eu tentava, mas eu acho que eu falhei também, sabe? Tipo, eu ainda tava nesse lugar de, é tudo muito equilibrado. Eu falei, não, ela tava amamentando um monte de vezes. Eu acho que eu poderia ter sido um pouco mais cuidadosa. Eu tentei, mas hoje eu acho que com mais consciência eu teria feito mais. Talvez até... Sei lá, eu achava que eu estava fazendo bem, mas eu acho que eu poderia fazer mais, entendeu? Então, se eu acho que eu poderia ter feito mais, com certeza ela também acha, gente. Mas é aquela coisa, assim, de dar esse suporte
de comida, de água, da casa, né? Porque a pessoa tá ali com uma situação física mesmo com a criança. Uhum. Então, hoje em dia tem muito isso, assim, ela também, o negócio, assim, as duas são muito organizadas. Quando tem uma festa aqui em casa, a gente adora receber amigo. Então, tem uma festa, tem 20 pessoas, criança, um monte de gente. Juro por Deus, meia hora depois que todo mundo foi embora, a casa está que parece que não passou um ser humano. Que Nossa, que maravilha! Ai, vem aqui em maravilha! casa! Vou convidar Agradeço vocês duas. ao terceiro elemento dessa relação, que se chama máquina de lavar louças. Tipo, esse foi um Ai, gente. olha, melhor investimento da vida. Eu grande não tenho, investimento. gente. Vou pedir Compra, Bá, vale a pena. Vou comprar no próximo. Como é que é? Black Friday. Black Friday, é. Olha, isso eu acho que salva casamentos, assim. Mas, ó, pesquisa bem o preço, viu? Porque tem É. muita Black Fraud. Eu tentei comprar minha na Black Friday, não achei nada bom, acabei comprando fora. Mas sabe Só uma uma coisa que, dica. no meu caso, que é um relacionamento hétero, meu marido é super participativo, ele tem um horário de trabalho muito mais flexível que o meu, sempre teve, desde a gravidez. Isso ajudou muito, sempre. Só que uma coisa que eu fui percebendo também, que eu acho que é muito legal, e isso cabe em qualquer relação, é pensar nas habilidades de cada um. Então, assim, meu marido, eu já falei isso aqui várias vezes, o Marcos é hipocondríaco. Então, isso é ruim para ele, mas é ótimo para mim, porque ele cuida da carteira de vacinação, ele sabe quando é a consulta do médico, ele sabe qual é o remédio que tem que tomar. Eu saí de cena nisso, saí total. Então, porque essa não é uma habilidade, até eu poderia fazer se ele não soubesse, talvez, mas como é uma habilidade dele, ficou para ele. Então, assim, eu acho que, claro, historicamente, o trabalho de casa, a gente sabe do patriarcado, é muito em cima da mulher, mas eu acho que a gente, quanto nessa hora, assim, pensando que na ouvinte, inclusive, é chamar as pessoas da tua rede de apoio, não sei se marido, mulher, não sei quem tá, se é uma avó, uma mãe, uma tia, enfim, botar as pessoas no rolê também para te ajudarem e explorar as habilidades de cada um. Porque não precisa ficar todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, eu arrumo o armário, tô feliz, eu arrumo o armário, tá tudo bem. Porque se ele vier arrumar o armário, ele vai arrumar do outro jeito que eu vou me irritar. Total. E eu acho que isso é uma sabedoria que só o tempo e as batidas Só de o cabeça tempo. resolvem. Porque Porque no começo todo mundo. Aí todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo, aí ninguém faz direito. É isso. E é isso, assim, tipo, eu entendo que, assim, eu desenvolvi um prazer de fazer o Excel das contas. Então, assim, não é um prazer, mas sei lá, mas eu gosto de deixar tudo organizado. Laura é zero essa pessoa, então eu faço. Mas é ela que tá vendo uma atividade pro Martim fazer no dia em que ela tá com ele, sabe? Então, entender isso. Eu fiquei lembrando no grupo de amigas que um dia rolou uma planilha que era para dividir o trabalho do cuidado entre os parceiros. A gente falou disso no episódio passado, né? Atribuindo os ministérios, né? O Ministério da Saúde cuida da vacina, o Ministério da Economia cuida das finanças de casa. Muito Então, bom! assim, você escrever quem é o responsável por cada ministério. Então, no dia que rolou essa planilha lá no nosso grupo de amigas, alguém falou assim: eita, que a conversa hoje vai ser intensa, porque já estava mostrando um desequilíbrio. Isso era um casal de amigos, assim, já estava mostrando um desequilíbrio, mas é uma boa porta de entrada, assim, você entender, listar um pouco quais são as atribuições, né, do casal, da família, da casa, e ver quem está responsável por qual coisa e tentar equilibrar isso a partir das habilidades e a partir de um entendimento também que vai ter momentos em que uma pessoa está mais focada no trabalho, ela vai conseguir fazer menos, mas você vai apoiar e vice-versa, para não ficar, né, aquela métrica ali do ressentimento. Isso eu acho muito importante também, Dani, isso, tanto da métrica do ressentimento, do entender, e acho que isso que a Ju até trouxe no começo, que a filha da ouvinte era muito pequena ainda, mas entender que é um job, entre muitas aspas, a longo prazo, que essa criança vai ficar na tua casa, você vai ser mãe o resto da vida, né? Então, cada fase vai ter seus desafios, as suas maravilhas, né? Eu hoje penso que, e é isso que a Dani até falou no podcast da Ariane Menck, que é muito legal das despedidas, porque a gente acaba com saudade de um caos que passou em alguns momentos. Foi a Ariana que falou, ela que fala isso, que todo dia é uma despedida. Eu acho muito boa essa frase dela, porque dá esse senso, né, de caramba, é hoje. Hoje ele falou uma palavra, também, né? Depois ele vai falar, assim, ter esse lembrete, né, na nossa cara, assim, muito poderoso. Não, e aí, a longo prazo,
que importa se sua casa ficou bagunçada? Você nem vai lembrar disso no futuro. Você vai lembrar isso da primeira palavra que o seu filho falou, do primeiro dia que ele foi na praia, daquela viagem incrível que vocês fizeram. Tipo, aquele caos do dia a dia, você nem vai lembrar direito. Então, assim, não é importante. Aliás, o rolê da primeira vez que eu fui na praia, eu até acho bom te contar, porque a primeira vez que eu fui na praia com a Bia, eu acho que ela tava com uns 6 meses. Gente, criança na praia, né? É um rolê, tu tem que levar uma casa, tu tem que... Aí passa protetor, e aí come areia, e aí... Fralda, troca a fralda na areia. E aí, enfim, era aquele caos, aí começou a ficar quente, aí a criança chorou. O que eu lembro agora? Da fotinho dela com o pezinho na água, rindo. É isso, sabe? Mas quando eu vou me lembrar tudo que teve por trás, tinha um caos. Mas o que fica de saudade, o que fica do momento, é aquele momento especial. Quando você tá no perrengue, você fala, por que eu inventei de fazer isso? Eu acho que vocês deviam pedir para as ouvintes mandarem uma foto do caos do dia. Ai, boa! Gostei! Pra gente postar no Instagram. Posta no Instagram. Manda uma foto sua também, Dani, pra gente postar. Eu vou fazer a minha, tá? Gente, hoje eu estou assim, até um pouco arrumada, porque eu vim pro quarto da criança, então tá ok. Mas não tem nenhum cantinho aí na sua casa, meio bagunçado? Não, minha casa cozinha. tem. Aqui então tira uma foto do... A minha pia tá cheia de louça, porque eu não foto da vocês maravilhosas que tem a máquina de lavar, né? Mas essa coisa também eu lembro que a primeira viagem, depois dessa primeira viagem, no final do ano, a gente fez uma viagem de família, gente. Meu pai, minha mãe, minha madrasta, o meu irmão, meu irmanastro, um monte de... Tinha 14, 15 pessoas, 4, 5 crianças. Foi um caos. Eu lembro que logo que acabou eu fiz um post, eu falei... E a minha sensação era dar vontade de nunca mais viajar. Mas dá vontade de viajar semana que vem de novo. E eu acho que tá viralizando uma frase sobre ter filhos, que para mim eu acho que é a síntese de tudo. Que é mais ou menos assim, se você se você não quer ter filhos, não tenha. É o trabalho mais difícil que você vai ter na sua vida. Se você quer ter filhos, tenha. Vai ser a coisa mais maravilhosa que você já vai fazer na sua vida. Então é isso, assim. Eu acho que o caos entra nessa equação também, assim, de entender que o tempo, principalmente nesses primeiros momentos de primeira infância, o tempo não é mais só teu. A gente não vai mais maratonar a série inteira, e aí tem que até lidar num primeiro momento com um FOMO, às vezes, dependendo do ambiente que tu tá. Nós somos jornalistas, então, às vezes chega num ambiente, todo mundo já viu aquela série, e só tu não viu a série inteira. E aí dá um momentinho que a gente fica até meio perdido, assim, né? Mas agora tem o JOMO, né? O Joy of Missing Out. Eu amo. A alegria de ficar por fora. Para quem não sabe, o FOMO é Fear of Missing Out, que é medo de ficar por fora do que está acontecendo, né? Mas agora tem esse novo termo que é o JOMO, não sei como as pessoas falam, que é o Joy of Missing Out. Que, sabe assim, quando você vê todo mundo, sei lá, no carnaval, e você não tá afim, você fala, no Lollapalooza, eu não queria mesmo. No festival, que você não queria estar. Você fala, legal que as pessoas estão se divertindo, mas eu tô feliz aqui dentro da minha casa. Eu acho que tem uma coisa sobre o tempo, né? Porque até no começo eu tava falando, né, que eu fico nessa loucura do tempo. Mas, assim, nada traz perspectiva sobre o tempo, nada traz mais perspectiva sobre o tempo do que um filho. Nada te convida mais para o presente do que um filho, assim. Todas as vezes que eu paro e vou sentar com ele para brincar, e agora ele fala assim, mamãe, lê para mim, por favor. Assim, eu posso morrer e a gente lê o mesmo livro 20 vezes, depois lê mais outro 15. E assim, eu preciso ficar ali, porque ele já, com 2 anos, ele já não gosta que eu esteja com o celular na mão, porque eu não tô com atenção para ele. Então, assim, é um lembrete vivo na minha cara, diário, de que assim, onde eu estou colocando o meu tempo, como é que eu estou estabelecendo conexão, como é que eu me relaciono com outra pessoa. Então, assim, para além de todas as maravilhas, ainda tem essa ressignificação do tempo. Assim, eu acho que como é muito recente, eu ainda fico assim, ai meu Deus, queria estar vendo o episódio de Succession, estou na temporada 2, fico fugindo de spoiler. E os spoilers, né? Eu estou aqui lendo sobre o livrinho do rato que fica assim, cadê o cocô? Fica com o cocô na fralda. Porra, clássico. Um clássico. Quem não leu, que não tem filho, tá perdendo. Tá no... E aí a criança tá lá e está brincando, e de repente tava brincando de Playmobil, que eu amo, e ele ama, e a gente tá lá junto, assim. É realmente... Curtiu o momento, né? Falavam assim, agora reclamavam, de repente falavam, mas é a melhor coisa do mundo. Eu falei, gente, os clichês, eles estão aí porque eles são verdadeiros. Aí tem uma outra coisa também, Dani, que eu queria que tu falasse um pouco, que eu acho que pode ser um outro conselho
muito legal para a Gabi, para todas as nossas ouvintes, que é um outro post que tu tem, que é de um convite à mãe, mesmo que ela não vá. Porque eu acho que a maternidade é maravilhosa, a gente está aqui abraçando causa, é muito legal estar com o nosso filho, mas é muito legal também ter esses momentos com o filho fora e sem o filho também, né? Assim, ter as amigas, ter os amigos, ter uns rolês que no começo a gente meio se atrapalha, mas a gente vai arranjando. Então, eu queria um pouco que tu falasse também, porque eu acho esse post maravilhoso, porque eu sempre fui a mãe que depois, sempre fui a pessoa rolezeira, depois da maternidade continuei, mas eu acho, eu sempre mando para as pessoas, minhas amigas falam, conhecida minha teve um filho, minha irmã teve um filho, o que que eu faço para ajudar? Eu falei, ó, pode ser rede de apoio, pode ir lá lavar uma louça, mas sabe o que tu pode fazer? Convida ela para as coisas. Eu acho genial isso. Então, eu queria que tu falasse um pouco. Nossa, total. Isso, eu escrevi esse texto, convide uma mãe, mesmo que ela não vá, em 2022, quando rolou um carnaval fora de época. Ainda tava pandemia, aí São Paulo teve um Sim. carnaval em abril. De repente, estou lá em casa, um sábado. Rapaz, os meus amigos com quem eu sempre brinquei carnaval, tudo no carnaval. Eu fiquei tão chateada. Eu fiquei chateada, triste, ofendida. Eu falei, meu Deus, porque não eram as pessoas gerais da internet. Isso, ok, tava ok de lidar. Mas eram os amigos com quem eu já brinquei carnaval. Como eles ousam? Como eles O ousam me rolê, né? chamar? O Martim tinha um ano, assim, a gente teve o Martim na pandemia, então, assim, primeiro mês dele a gente não pôde receber uma visita, foi muito atribulado tudo, então, é uma maternidade atravessada por esse momento muito difícil, então, assim, a gente já tava saindo, mas, enfim, não tava mega rolezeira, até hoje a gente não é mega rolezeira, acho que agora a gente tá começando a criar mais esses espaços. E aí eu pensei, caramba, eu acho que eu nem iria, mas eu queria ter sido convidada, eu queria a oportunidade de dizer não. Porque eu acho que a gente é muito, a sociedade, o mundo, a gente é muito, a gente coloca muitas pessoas em caixas. E a mãe é Uhum. colocada numa caixa, por mais que ela tenha amigos legais e descolados e tudo mais, mas assim, ela não vai, porque tá com a criança. Me dê a chance de dizer se eu não vou, mas Uhum. continue me chamando. E eu acho que mudou bastante, assim. Eu parei de ser chamada para algumas coisas, assim, sei lá, sabe, um festival de música. Não, agora ela é mãe, ela fala de sabonete líquido, entendeu? Para criança. E eu acho assim, Lenço bizarro. umedecido. Lenço umedecido, porque eu continuo sendo mãe, continuo gostando de música, continuo tendo um monte de interesse, mas nos colocam nas caixas. Aí eu escrevi esse texto, assim, sabe? Tipo, e antes de postar, eu mandei pra minha amiga. Eu falei, amiga, veja, É pra ti, sem direta. é pra ti. Ela falou, caralho, eu sou mãe. Não sei se pode falar palavrão, mas foi. Pode, Ah. fica à vontade. Eu sou mãe, mas minha filha tá mais velha. Eu esqueci. Ela falou, a partir de agora, eu vou te chamar pra tudo. Você pode me Uhum. dizer mil não, mas no dia que você quiser me dizer sim, eu vou estar lá. Aí a gente já ficou assim, ai, que bom. Eu Uhum. escrevi e foi uma explosão. Todo mundo repostando, comentando. Porque eu acho que uma grande dor da mãe é que ela não quer ser vista só como a mãe. Eu acho, assim, na minha maternidade. Não estou falando por todas as mães, por favor, Uhum. estou falando para mim. É, a gente quer existir ainda de uma forma autônoma, a gente quer continuar indo ao Super. carnaval, ao show, a gente quer continuar na palestra, quer fazer um monte de coisa. Então, assim, dê oportunidade às mães de dizerem se elas querem ou não. Inclusive, também eu já ouvi relatos de amigas assim, tipo, tinha um grupo de amigos, as pessoas sempre chamavam. Depois que eu tive filho, não chamam, porque meio que não quer a criança no lugar. Não, Hum. Ah. isso não pode, gente. Se a gente substituir Ai, ai, ai. por qualquer outro grupo, a gente tem um problema muito grande. A sociedade, onde eu vou, meu filho pode estar. Cabe a mim dizer, putz, isso aqui eu acho que não é para a idade dele, Uhum. para o horário dele, mas assim, o mundo tem que estar aberto, os lugares têm que estar abertos para crianças. Então, E sabe que eu tenho feito também o exercício contrário. Eu tô chamando minhas amigas, meus amigos solteiros sem filho para aniversário de criança. No aniversário da minha aham, filha, eu Uhum. chamo todo mundo. Vai ter uma festinha de criança aqui, vai ter bebida alcoólica, se vocês quiserem, inclusive, não vai ter só suco. Mas eu acho que a gente tem que parar de segregar tanto, porque parece que tinha um rolê. Sabe quando tinha, nos anos 80, meu pai jogava futebol, que era os casados versus solteiros? Parece uma uhum. coisa meio assim, sabe? Eu com filhos e sem filhos. Uhum. Então não precisa ser assim, né? Não, eu já ouvi isso bastante. E eu quando não tinha filho ainda, eu lembro de falar para uma amiga. Ela falou: me convida para o aniversário da tua filha. Só porque eu não tenho filho eu não vou, não. Ela falou: nossa, verdade, eu vou te convidar. O aniversário do Martim agora, a gente fez, o tema era MPB, porque ele ama uma música do Gil, e aí era Martim Popular Brasileiro.
E a gente pediu para as pessoas irem fantasiadas de alguém da eu vi música. as Então, fotos no seu Instagram, foi demais, incrível. foi demais. eu fui de Gal, Laura foi de Rita Lee, e hoje a Rita Lee Ai, morreu, Rita nós Lee. estamos Ai, todas gente, nem arrasadas. fala, já Fica aí chorei tanto hoje de fica a manhã. nossa homenagem para ela, que Nossa triste. homenagem, Maravilhosa. que bom ter vivido no Ela é mesmo tempo que daquelas essa pessoas que mulher. você acha que Sorte. nunca vão morrer, né? Vão estar Não, mas sempre não aí, vão não dá. Não mesmo. vai, não vai, Não, não não vai. vai Mas mesmo. Mas viva a aí, Rita. os amigos que são pilhados, eles foram Roberto Carlos, Theo, Ivete Sangalo, cada um foi de uma coisa, e a gente pediu para a Márcia Castro, que é nossa amiga, fazer um pocket show, assim, cantando um pouco. De repente virou um karaokê. Ai, Ai, que maravilhoso. delícia, Todo gente! mundo cantando. Era tipo uma festa de adulto com as crianças. Os pais de Laura, né, meus sogros, eles assim, eles sempre ficam meio passados que a nossa turma é muito animada. Mas foi isso, de repente é uma festa todo mundo junto e Que misturado, porque delícia, assim, virou uma balada, né? nessa idade dele, a festa ainda é muito mais pautada pelos nossos amigos, né, do que os Sim. dele ainda, porque é muito pequeno. Mas assim, juntar todo mundo para celebrar aquela vida, para celebrar que estamos juntos e que esse mundo, essa sociedade, esse pequeno grupo está muito feliz que tem essa criança. Então, realmente, eu acho que é muito bom isso que você trouxe. Tem que Ai, que juntar, delícia. misturar. Olha, as minhas festas de criança eram bem animadas, assim, da minha irmã, porque sempre meus pais faziam no salão de festa do prédio. E a família, amigos, assim, não sei se ia muita gente sem filho, eu não lembro, mas eu sei que assim, chegava uma hora que tipo as crianças iam dormir e os adultos ficavam lá bebendo, alguém pegava um violão, começava a tocar e todo mundo se divertia junto, né? E até você falou isso, Dani, eu lembrei que às vezes as pessoas é, falam, mas você vai fazer festa de 1 ano, a criança não vai nem lembrar. Mas não é pra criança, é pra gente, né? A gente. É muito pra gente. Eu acho assim, muito legal de fazer. E eu acho Né? que é celebrar isso Celebrar. também, né? Porque não pautar só pelo rolê, tipo, tudo acontecendo agora. E ainda assim, a gente já vai para o nosso quadro, mas eu só queria dizer mais uma coisa para a Gabi, que ela falou do trabalho e a casa bagunçada, esse aqui. Como é que, aquele bom e velho, né? Como é que dá conta de tudo? Que eu acho que já tá todo. Isso eu acho muito legal, que isso, talvez, pelo menos nas pessoas que eu sigo, na minha internet, no meu feed, na minha bolha, tá todo mundo admitindo que não. Não Ninguém dá dá, não dá pra dar conta, conta. não dá para dar conta de tudo. Então, assim, no dia que tu mandou super bem no trabalho, a criança vai dormir, às vezes, sem tomar banho, só passou o lenço umedecido nas partes ali, né? Tá Ou tudo bem. tá tudo bem. Aí tem um dia que a criança vai comer todas as 4 refeições, todas as verdura, proteína, legume e tal, e tem um dia que vai ser um miojo com aquele brócolis congelado ali, que é o que tem, né? Então, assim, não vai ser, não dá. O nível de exigência, principalmente é isso que a Dani trouxe desde o começo, principalmente das mulheres, é muito alto. Então não tem como bater. Então, assim, esquece. Aceita que vai ter alguma parte que vai estar sempre faltando um pouco e vai mesmo assim, sabe? Nossa, Segue Bah, mais. isso que você falou é muito verdade, porque eu tenho visto muitas mulheres falando em entrevistas, sei lá, artista, celebridade, influenciadora ou de outras profissões falando em entrevistas ou em vídeos, falando exatamente isso, falando, as pessoas me perguntam como é que eu dou conta. Eu não dou. Não, não dá. É que assim, eu até acho que Alguma o coisa vai próximo ficar passo, faltando, assim, né? e eu até acho que o próximo passo é a gente admitir que a gente está dando conta de tudo como a gente consegue. O que que é Porque dar o meu conta, né? tudo, o que Afinal que de é o meu contas. tudo? O meu tudo é isso que eu tô fazendo, gente. Não, é É. o que eu tô fazendo. A gente Então, dá conta da nossa vida, né? Tá funcionando. Será? Não, e pensar de novo, assim, né? Pensa lá, nossas mães nos criando, e uma hora dando conta, uma hora não dando conta, mas elas não tinham essa. Elas não viviam nesse tempo que a gente vive, em que a gente está compartilhando mais da vida nas redes sociais. É verdade. Então, elas viviam todos esses movimentos sem ter que, entre aspas, prestar conta. E aí alguém pode ouvir e dizer assim, mas você não precisa estar nas redes sociais. Não precisa. Mas quem escolhe estar, como a gente escolheu estar, por exemplo, você conta uma coisa, conta outra, mas tem essa ideia, né, de que quase como se a gente estivesse prestando conta. E a gente não precisa prestar conta para ninguém. Na verdade, né, a gente tem o que a gente está fazendo já é incrível. E talvez seja isso, redefinir o que é dar conta e dizer assim. Eu acho que eu dou conta de tudo, tá? Cacete. É verdade. Eu dou conta demais. Vamos ressignificar esse negócio de dar conta. Eu conta, sou super a favor, né? O que porque eu acho que eu tô dando muita conta. O meu dar conta é esse que eu tô fazendo, tá bom demais, tá legal no trabalho, tá legal aqui em casa, tô me divertindo. E se daqui a pouco o meu dar conta mudar de categoria, eu rebalizo tudo. Quando as pessoas perguntam como você dá conta, elas estão visualizando uma perfeição, uma expectativa que não corresponde à realidade, né? Então a gente dá conta sim.
A gente está Pronto. gravando um pouco antes do Dia das Mães, né? Esse podcast. E aí. Isso. Ele vai ao ar depois do Dia das Mães, mas vai ser próximo. Mas, por exemplo, daqui pro Dia das Mães só vai ter um monte de propaganda, poxa, assim, a melhor mãe do mundo, a melhor mãe do mundo, a melhor mãe do mundo. Eu tenho um pouco de bode do conceito a melhor mãe do mundo, porque eu acho que já coloca em competição. E não sei se a gente precisa, acho que não. E eu amo o psicanalista Winnicott, que fala sobre a mãe suficientemente boa. É isso. É isso que eu quero ser, e eu acho que eu tô sendo. Eu acho que vocês estão também sendo também, eu então. acho que sim, acho que sim. A todas gente tá de nós. parabéns. Uhul! Gabi, tenho certeza que você também é uma ótima mãe, que você tá sempre preocupada em fazer o melhor pela sua filha, então é isso aí, Nota gente. A 10, gente tá dando conta. suficientemente arrasando. E uma coisa Suficientemente que a Gabi falou, que eu pesquei ali no meio, que eu acho que merece só a gente dar uma ressaltada aí, que ela falou, né, tem que trabalhar, se alimentar bem, fazer exercício, né? Eu não sei se é a idade chegando, mas eu venho percebendo, assim, que exercício físico é uma coisa que não dá para não fazer. Eu já tive, assim, fases de criança e adolescente, sempre pratiquei algum esporte, depois tive anos mais sedentários, mas, assim, eu acho que isso não é questão de vaidade ou de estética ou de nada. O que eu botei na minha cabeça para vencer a minha preguiça é assim: eu vou encarar o exercício como se fosse uma fisioterapia, sabe? Tem que fazer e ponto. Não, não tem jeito, porque se eu não fizer, eu vou ficar com dor no ombro, porque eu tenho bursite, eu vou ficar com dor na lombar. Então, assim, isso que a Gabi falou, eu fiquei pensando, eu falei, como no meio desse caos a gente arruma um tempo pra gente, né? Dani, você consegue? Você gosta de se exercitar? Gente, eu me tornei a pessoa que está trazendo a palavra da maromba. Eu jamais imaginei. Eu nunca fui a pessoa do exercício. Eu sempre, quando era criança, fazia uma coisa, parava. Adolescente, nunca fiz. Eu nunca consegui ter constância em exercício. Eu sempre falava, ai, não gosto. Ai, não dá tempo. Ai, não vou na academia. Vou ficar lendo um livro, como se as coisas fossem incompatíveis. É tudo desculpa, mas também acho que é a idade, também acho que até o filho, eu queria ter ouvido esse conselho antes. Malhe antes de ter filho, porque o rolê é físico. E quanto melhor você tiver, melhor para você. Lembra da sua lombar, prepara a sua lombar, gente. Prepara as costas para carregar o menino. Até hoje, assim, quando a gente tá em algum rolê na rua, a gente leva a mochilinha. E aquela hora da soneca, 13 quilos aqui dormindo. E você aguenta. Mas que tal aguentar com um pouco mais de preparo? Agora, daqui a pouco vai fazer um ano que eu consegui engrenar no exercício. Eu tô fazendo funcional. Eu também, amo. Eu estou assim, eu até escrevi essa semana, eu falei, mudou alguma coisa recentemente, assim, de 2 semanas pra cá, que eu percebi que quando eu faço exercício, a minha mente funciona melhor. Como eu preciso muito dela no trabalho, inclusive na vida, eu falo, opa, se isso aqui tá me fazendo pensar melhor, escrever melhor, faz sentido. Aí, tô agora, assim, fascinada como o corpo pode evoluindo. Tipo, eu peguei agora de manhã 18 quilos numa barra. Eu nunca pegava isso. Eu não conseguia fazer abdominal. Então, eu parei de querer fazer porque tinha que fazer. E pensei assim, eu vou precisar fazer isso o resto da vida como eu escovo os dentes. Então, vamos tentar entender o que é que funciona. Eu moro numa casa e vem uma personal aqui, a Tami, que é maravilhosa. Fazemos eu e Laura. Então, eu entendi que, assim, que bom que a gente pode fazer em casa. O ambiente da academia eu continuo não gostando muito. Então, eu fui tentando adaptar, assim. Mas eu tô chocada com como faz uma diferença no dia a dia. E agora eu estou com medo de virar a pessoa que chega, olá, você já malhou hoje? Chapadinha de endorfina, como falo, chapadinha de endorfina. Eu também tô nesse... Eu sempre fiz assim, sempre fiz exercício, sempre fui uma pessoa muito ativa, mas a pandemia me parou muito, assim, né? E aí agora eu voltei, faz uns 3, 4 meses, mas ano passado eu tava fazendo beach tênis também, entrei nessa onda do beach tênis, que eu adorava fazer ao ar livre, e agora eu tô na academia também, fazendo no clube, que eu sou sócia aqui perto. Só que o que eu acho aí do tempo, eu acho que a minha cunhada é psicóloga, a Elisa, do Empec, um beijo pra ela. Uma vez ela falou assim, as pessoas falam que terapia é caro, não tem dinheiro para terapia, mas eu vejo essas mesmas pessoas indo jantar em restaurante caro, indo a shows, enfim, cada um sabe o que quer com o seu dinheiro. Mas qual é a tua prioridade, né? E aí com o exercício físico, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Não tenho tempo, mas quantas vezes você fica lá 1 hora com o dedinho ali no Instagram,
só sem fazer. Tu viu, às vezes passou meia hora, que tu podia ter feito já uma marombinha, ou uma caminhada, alguma coisa. Então, nisso eu acho que vale a gente botar mesmo na agenda, assim, sabe? Na agenda do dia e tal, porque realmente muda o teu ânimo, muda teu astral, tu sai assim, é isso, chapadinho de endorfina. Encara como, sei lá, se fosse uma consulta médica, você tem que ir, né? E começa aos poucos, às vezes você vai fazer 20 minutos, mas aí você começa, bota uma meta de fazer 3 vezes na semana, 20 minutos, depois vai aumentando, assim, ser gentil no processo. Eu acho que Pra por muito tempo eu não era, eu queria sair do nada pra agora dar tudo certo. Eu não olhava como uma jornada, então eu só me frustrava. Aí eu comecei a engrenar no exercício quando eu fui fazer tênis, você falou do beach tênis, eu lembrei, e aí eu descobri que podia ser legal. Eu falei, gente, isso que eu ia falar também. a vida inteira eu falava, não gosto de esporte. Não, eu não tinha encontrado um que me fazia bem. Tem Então, tanta eu também acho isso variedade de importante. esporte, né? Não é possível que não Se tenha um que puder, você não ache legal. se tiver essa oportunidade, várias academias oferecem isso, assim, de testar mesmo, assim, porque eu era a pessoa que falava, quando eu voltei agora, não gosto de aula de puxa-ferro, aula de local, essas coisas, mas não gosto, eu gosto de aula de dança. Cheguei agora, tô amando fazer local, tô fazendo ferro, tô gostando. Então, o nosso gosto muda, o nosso corpo muda, e eu acho que sempre vale tentar. E é isso, assim, às vezes é uma professora na tua casa, se tem condições, se tem o espaço, às vezes é uma academia, às vezes é caminhar na rua, gente. Meia hora que tu vai caminhar na rua, ouvindo um podcast, ouvindo a gente. Já funcionou, já se mexeu, já saiu de casa, já tomou um sol. Acho que sempre vale a pena, assim. Se movimentar e também movimentar até a nossa cabeça nesse sentido. Tipo, você pode não ter feito até hoje, mas você pode mudar de ideia. Acho que enquanto a gente estiver persistindo, insistindo, querendo, tá tudo certo. A gente tem um caminho. Agora, se a gente se colocar na caixinha e falar, eu não faço, eu não gosto, eu não quero, eu não tenho tempo, realmente não vai acontecer. Mas é legal. E eu penso nisso no filho, inclusive. O Martin vê várias vezes a gente malhando. Aí ele fala, eu tô forte. Tipo, ele fica olhando assim que já faz parte. É uma sabe? educação da saúde, né? Então talvez a Bia fala, eu tô com bolinha aqui já, mamãe. Eu tô com bolinha aqui já, mamãe. Não. E talvez para ele o caminho não seja tão tortuoso quanto foi para mim de inserir o esporte, o movimento na rotina, porque eu demorei muito tempo. Então Mas eu acho que isso tem a ver com geração também. A gente vem de uma geração em que a academia era um ambiente muito excludente, era uma ditadura de um corpo X, que era aquele corpo que era bem-vindo, né? Então, acho que a gente tem recuperado, meu irmão é personal trainer, eu acho que ele fala muito isso, que a gente está recuperando o exercício como isso que a Ju falou, uma atividade que é boa para o teu corpo, para a tua saúde, e não para ficar com a barriga trincando, bumbum na nuca, essas coisas assim. Queria, mas não vai acontecer. Não nessa vida, mas pelo menos eu vou ficar mais saudável. Dani, queria te fazer mais uma última pergunta. Na época do carnaval, você postou uma foto da Cris, que é a babá que trabalha para você, e para a Laura, que cuida do Martim, de vocês no carnaval, e você agradecia a ela por cuidar do Martim enquanto você e a Laura puderam curtir o carnaval com amigos. E essa foto gerou muitos comentários, muita gente te agradecendo por mostrar isso, porque era aquilo que a gente estava falando, né? Ninguém dá conta de tudo sozinho. Então, ou você tem seu companheiro, sua companheira, sua família, ou uma babá, uma funcionária, alguém que te ajuda. Então, muita gente achou legal você mostrar a vida real, né? De vocês sendo mães, mas também tendo uma pessoa ali para ajudar. E muita gente também criticou por você ter mostrado a Cris e, enfim, se incomodaram com você ter mostrado essa parte da sua vida, né? E aí eu queria pedir para você comentar isso. Olha, eu acho que quem resolve contar um pouco da vida e dividir pensamentos nas redes sociais se beneficia disso em vários momentos, porque assim, eu sou apaixonada pela internet, pelas possibilidades que ela traz para minha vida desde sempre, mas também tem outro lado, que de repente tem dia que uma crítica vem num tom muito alto, que nos faz mal. Eu e Laura somos apaixonadas por carnaval, ela me pediu em casamento num carnaval, a gente viveu a pandemia, a gente sonhava muito com esse momento. E a Cris foi com a gente conseguiu curtir esse carnaval. E eu fiquei muito feliz, porque a gente tá falando o tempo inteiro que a gente não dá conta sozinha. E sendo eu e Laura, duas mulheres que trabalham muito, a gente consegue viver o dia a dia porque a gente conta com o trabalho da Cris. A Cris é uma pessoa que trabalha pra gente e tudo certo, né? Todos os pormenores e tudo mais.
E quando eu quis fazer esse agradecimento para ela, é que assim, eu talvez eu nunca tenha visto alguém que exerce essa função de babá num feed das pessoas que eu Uhum. sigo. Eu É, só vejo também mulheres não. dando conta. Uhum. E esse trabalho já é invisibilizado. Esse trabalho, ele tá na origem de vários problemas, né, da gente, tipo, como sociedade, sendo que eu acabei sendo exposta, inclusive por outra mãe, que foi uma coisa que me doeu, que fez uma thread no Twitter e falou um monte de coisa, e esse post deu uma viralizada. Foi muito duro pra mim, porque ao mesmo tempo que as pessoas agradeciam por falar disso, e depois eu passei a ver na minha própria rede várias pessoas falando, mostrando Uhum. as funcionárias que trabalham, né, que ajudam nessa empreitada. Não é que ajudam, gente, que trabalham, Uhum. né? Não, mas eu acho que tem assim, eu acho que é um trabalho remunerado. É muito difícil porque entra num lugar de cuidado, né? Sim, E aí, quando fala de cuidado, isso aqui é um trabalho também, mas tem uma relação afetiva, porque é uma com criança. certeza. Então, assim, eu entendo que algumas coisas se misturam, mas eu achei muito legal o teu post e acho muito realista, porque assim, eu sou uma pessoa, por exemplo, eu sou do Rio Grande do Sul, meu marido é carioca, a gente mora em São Paulo. A gente não tem família aqui. Uhum. Idem aqui, a gente não tem família aqui. Então, assim, tu constrói uma rede de apoio com amigos e tal, mas eu também amo carnaval. Já levei minha filha para muitos carnavais, mas teve um dia que eu queria curtir sozinha. E se tu não pode, e aí tu tem que. Existe a coisa da rede de apoio paga, que apesar das pessoas, algumas pessoas criticarem esse termo, eu acho ele muito correto, porque é isso também. Faz parte da máquina, do todo o universo que a gente precisa para girar essa maternidade possível que a gente quer hoje em dia, né? E falando em rede de apoio, todo mundo fala a frase: é preciso uma aldeia para criar uma criança. Sim, sim. Eu não conheço ninguém que conta com a rede de apoio de amigos no dia a dia. Por quê? Uma criança de 2 anos, eu não viro para um amigo e falo: tu fica com ele aí hoje para eu ir no show? Ele não tem essa referência ainda, ele não tem esse vínculo. Isso é uma coisa que vai ser construída com o tempo. Então, Uhum, se fosse depender dos meus amigos maravilhosos que eu amo, não, eu não teria essa rede. Então, assim, eu tenho essa rede porque eu pago uma pessoa para trabalhar. E eu acho muito louco que, assim, muita gente faz isso, mas ninguém fala, porque vai ser é, criticada. Eu conversei Uhum. com uma amiga minha, socióloga, e ela falou assim: a questão é que você acabou tocando numa grande dor social. Então pegaram sim. uma pessoa, eu, para tentar dar uma crucificada. Mas sabe o que eu fiz? Uhum. Eu fui conversar com a Cris. Uhum. Ótimo. A Cris, que assim, ninguém tava, né? Eu fiquei muito preocupada, porque ela estava marcada na foto. Eu falei: Cris, você quer que eu tire o post? Você quer que eu apague? Ela falou: de jeito nenhum. Eu falei: essas pessoas, ninguém tem ajuda em casa. Todo mundo faz tudo. Eu recebi comentários nesse nível, assim, do tipo: se você não. Não era comentário, ou sei lá. Era assim: se você não pode limpar sua própria casa, você tem que queimar sua casa, porque você está fazendo Nossa. errado. Aí as redes Aí sociais às vezes vão para um lugar, né, recebi gente? comentário assim: você tem que ler e tem que se letrar e tem que ver o que as feministas estão falando. Aí uma pessoa que também faz trabalho de babá falou assim: eu queria saber o que é que ler os livros e saber das coisas vai ajudar ela com o filho dela, assim, tipo, na questão do apoio físico mesmo. Então, assim, foi muito forte, foi muito intenso, mas assim, eu conversei com a Cris e ela falou assim: caramba, a galera, né, fala de um jeito que parece que ninguém tem ajuda. Isso é um trabalho para mim, tá tudo bem. Eu escolhi ir, fui paga por isso, tá tudo certo. E a certa altura, a gente conversando com outras pessoas, com ela junto, ela falou assim: ninguém mostra esse trabalho. Uhum. Ninguém mostra. É Então, invisibilizado, né? é invisibilizado. Ela falou até: meu marido falou: nossa, que legal que você apareceu ali naquele, tipo, sendo valorizada pelo seu trabalho. Então, assim, de todos os comentários que eu recebi, não teve um me perguntando como é que a Cris ficou com essa história. Mas foi a Uhum. primeira coisa que eu fiz ao conversar, porque, assim, essa relação é fundamental nas nossas vidas. O Martim é bem cuidado por nós três, assim, Uhum. então Sim. assim, posso ser cancelada novamente ao falar isso, mas eu queria muito que a gente fizesse uma autocrítica, inclusive no sentido de para quem a gente está apontando a nossa dureza, a nossa crítica, a nossa pedra. A gente Sim.
se beneficiaria muito mais de falar, caramba, não tem ninguém dando conta de fazer o trabalho do cuidado, o trabalho profissional e cuidar de si. Vamos falar sobre as estruturas? Como é que seria se a gente vivesse num estado de Não. mais bem-estar social, em que a gente não precisasse trabalhar tanto para ganhar o dinheiro para pagar a nossa vida? Uhum. O que me dói dessa história é que individualizaram uma questão estrutural e coletiva em mim. E aí achei ainda foda, porque a pessoa que fez o expose, assim, ainda colocava, uma influenciadora que é casada com outra mulher e tem um filho. Não é que tem 70 mil, assim, então não falava meu nome, mas dava para entender. Tanto é que eu comecei a ver um monte de comentário e eu não tava entendendo, até que alguém falou, estão te cancelando lá no Twitter. Tadinha, ela tava só querendo curtir o carnaval. Caralho, foi pesado. Até agora eu sofro com isso, assim. Eu já pensava antes, 1000 vezes antes de postar, porque trabalho com isso e sei das engrenagens. Mas virou uma dor, assim, mas foi foda. E assim, todas as minhas amigas têm uma relação de trabalho com essas pessoas que trabalham para elas, mas tem uma relação de afeto, porque quem cuida do nosso filho, Exato. quem cuida do nosso filho, eu não tenho nem como dimensionar, né? É uma coisa gigante, é maravilhoso, é uma relação muito forte. É uma relação toda pautada em direitos trabalhistas, mas assim, posso ser cancelada de novo. Mas se for cancelada por isso, eu vou contigo, Dani, te defendo. Tem amor e tem afeto nessa relação, e assim, porque não são robôs. Não, e o Mas eu acho que isso é afeto, mais importante. não anula ser uma relação profissional, né? Que segue a lei, tem os direitos trabalhistas. Tem que pagar, né? e tal. Só que assim, é também ensinar aos nossos filhos que, como tu falou, precisa de uma aldeia, não, e até respeitar todo mundo, né? Porque vão ter as opiniões, vão ter tal, mas assim, é uma relação de afeto, não tem como eu não tenho uma babá todos os dias, mas eu tenho uma, como eu não tenho, né, família aqui, que fica de vez em quando com a Bia, quando a gente vai num show, quando vai numa festa, no carnaval, que é a tia Nequinha. A Bia vai fazer aniversário, ela já falou, mamãe, o primeiro pedaço do bolo vai pra tia Nequinha. Porque, gente, como que não vai ter afeto? Inclusive, me dá satisfação saber que a pessoa que eu estou pagando conforme todos os direitos, tararara, dando tudo, cria essa relação de cuidado e afeto. Quando eu estava grávida, uma amiga me falou, eu falei, todo mundo fala que tem que construir rede de apoio. E eu falava a mesma coisa que a Dani falou, mas eu vou falar o quê? Vou pedir pro meu amigo que não tem filhos, que é solteiro, para vir aqui sábado à noite ficar com a minha filha? Exato. Que, tipo, um bebê. Não é assim, né? E acrescentando, nesse cancelamento todo mundo falando, ninguém se ofereceu para passar uma tarde com o filho. Então. Ninguém falou assim, eu vou aí passar uma tarde com teu filho. Então, assim, eu queria muito que essa frase da aldeia, a gente desse uma desconstruída nela, assim, a gente quer ela, mas ela é utópica hoje. Então, assim, super. Do mesmo jeito, convide uma mãe, seja rede de apoio para uma mãe. E aí, seja rede de apoio. E ainda por cima, assim, porque essa aldeia, e aí eu posso falar o caso da minha família das gerações anteriores, era formada por tias, avós que abriam mão de casar e ter uma vida própria. Idem. Né? Então, assim, se não tivesse essa tia-avó que acabou não casando e ficou ajudando a cuidar do meu pai e dos meus tios, então, assim, quem tá abrindo mão do que sem receber, né, fazer um trabalho que deveria ser, de repente, tipo, pago, remunerado mesmo, remunerado, né? Mesmo que fosse da família, né? Porque estava fazendo. Então, assim, essa aldeia é uma aldeia totalmente utópica. Na estrutura de cidade grande já também não se estabelece, porque as pessoas moram a quilômetros uma das outras. Então, assim, é muito fácil romantizar, mas no dia a dia ninguém se oferece para vir aqui ficar com os nossos filhos. É meio isso. E até essa ideia da avó, né? A avó que vai parar a vida e vai cuidar. Cara, as mulheres estamos trabalhando até mais tarde ou querendo o quê? Usufruir do tempo. A minha mãe, quando eu peço muito e preciso, é claro que eu sei que ela não vai me faltar. Mas a minha mãe foi passar, a Bia estava pequena, ela foi passar as férias na Itália com as amigas e estava tudo certo, entendeu? Aí eu vou querer, como a minha avó, que também estava viúva, era dona de casa, não tinha uma vida ativa fora fazer as coisas pra gente. Não, a minha mãe é completamente outra pessoa. Nossa, não é nem justo, né, ter essa expectativa. Não, eu recebi isso também, não. Rede de apoio é família, tem que contar com os avós, não sei o quê. A minha sogra dá curso, faz imersões, ela tá vivendo a vida dela, ela tem que parar a vida dela só porque ela chegou numa idade em que ela vai cuidar do neto. A gente não tá olhando para as mulheres, a gente não tá olhando para as dores das mulheres, a gente tá julgando mulheres pra cacete, e a gente não tá
movendo a estrutura, porque assim, enquanto isso, eu até falava para os meus amigos, enquanto isso, o patriarcado tá gozando. Ninguém ia questionar um pai que foi para o carnaval, que viajou para fazer qualquer coisa, mas assim, duas mulheres juntas é muita afronta, então vamos botar para lascar, entendeu? Senhora, é muita afronta. E não, acho que várias pessoas fazem isso, né? Falam isso. A Helena Hellmother fala, a Isabela Reis também. Na próxima, eu quero ter outro filho, quero, mas na próxima só se eu for um pai. Aí tá legal demais, sem crítica. Total. Mas tem muito disso na internet que você falou, né, Dani? Em vez de discutir a estrutura, é pegar uma pessoa e apedrejar essa pessoa e não discutir o sistema, né? Que é o que realmente vai fazer as coisas mudarem. Exato, não façamos isso, sabe? Vamos olhar para o problema macro e vamos lembrar que por trás ali de tudo tem mulheres fazendo de tudo para dar conta e agora abraçando o caos. Isso. Caos. Essa é a Vem, mensagem Caos, final me dá um do nosso abraço. episódio. Vem cá, Caos. Abraço Vem em cá, vocês Caos. também, porque essa conversa foi assim, uma terapia. Que ótimo. A Camila que falou isso, né? Que o nosso podcast é a continuação da terapia dela. Porra, galera, eu não estava esperando, não. Mas aí fica a resposta, então, para a Gabi. Como lidar com o caos é aceitá-lo, né? Exato. Do caos saia a vida. E eu tenho certeza, Gabi, que você está fazendo o melhor que você pode, está arrasando. Hoje, quando você ouvir, você só fala assim, ó. Se você tivesse, toma um drink se você Isso. beber, ou faz alguma coisa por você só para parabenizar o mulherão da porra que você é. Pronto. Isso aí. Maravilha. Agora vamos pro Conselho de Banca. Esse programa já tá o maior da história. A gente fez um desvio, assim, gigante. Desculpa, culpa minha. Conselho de Mãe! Ó, eu ia indicar uma coisa, mas como a gente já falou tanta coisa aqui profunda, legal, deu dicas práticas, eu vou indicar uma série mesmo que eu assisti esse final de semana e tem uma coisa interessante de maternidade que é Rainha Charlotte. Vocês já assistiram? Não. Ainda não, eu vi que lançou, mas não vi. É do universo Bridgerton, eu sempre erro essa palavra. Eu não assisti Bridgerton, mas esse me chamou a atenção, porque é a história de uma rainha negra, na verdade, uma rainha que que existiu de verdade, que tinha uma ascendência ali africana, que virou rainha da Inglaterra, essa rainha Charlotte. E aí tem a história é contada em duas fases. Uma fase é ela novinha, com 17 anos, conhecendo o príncipe, o rei, depois George, casando, e uma no futuro, quando ela tem 11 filhos, olha isso, Uau. e tá querendo um herdeiro, um filho, porque todos os 11 filhos não tiveram filhos legítimos para seguir o trono. E aí o que eu acho que é legal desse caos é porque ela tá ali do caos da maternidade, ela tá ali com uma missão que tá ali governando. O George não se sabe direito até hoje qual era a doença que ele tinha, mas ele tinha uma doença mental. Então ele tinha ausências do trono ali, e aí ela precisava muito garantir esse herdeiro. Então ela tá ali dividindo a vida dela de rainha, a vida dela de esposa de uma pessoa com uma doença mental, que ela acaba se apaixonando, pelo menos a narrativa ali da história, e com essa responsabilidade maior com os filhos e que conseguir um herdeiro. E aí eu acho que é muito isso, assim, ela se dando quanto ela consegue para cada uma dessas partes da vida dela. E aí mostra como ela não é uma mãe super amorosa, como ela não é uma mãe super... Porque também tem essa mística, né, da mãe, melhor mãe do mundo, abnegada, que a gente, né, que eu tenho várias críticas. Então eu acho que é legal, assim, é como ela, a série, além de ser uma série que tem essa temática, mas é uma série levinha ali, que dá gostosa de assistir. Eu assisti mesmo nesse momento da maternidade, consegui assistir bem rapidinho todos os episódios, acho que são 6 episódios ou 7, e traz essa dinâmica ali de uma mãe tentando, para garantir o futuro dos filhos, também lidando com a coroa e o reinado. Eu achei bem interessante, assim, essa visão que tiveram da história da Rainha Charlotte. É isso. Legal, não vi ainda. Foi gostosinho. Boa. Ju, quer indicar tu para deixar a Dani para terminar o grande final, nossa convidada? Sim, como a gente falou de tanta coisa, né? Mas a pauta inicial era, né, de organização e tal, então eu lembrei de um livro que eu li há muito tempo atrás, que chama Organize-se num Minuto. A autora é Donna Smalling, e assim, é um livrinho bem manual mesmo, guia, de várias diquinhas rápidas de coisas que você pode organizar na sua casa. Então, acho que é
uma dica bem prática. E eu adoro o conteúdo da Thaís Godinho, do Vida Organizada. Ela tem ela tem livros também, mas eu conheço mais do site dela, que chama Vida Organizada mesmo, e que tem muito conteúdo sobre não só a organização da casa, mas de tudo, de gestão de tempo, de organizar seu trabalho, organizar viagem, enfim, eu gosto muito do conteúdo dela. E uma outra dica que eu quero dar é de procurar assim, soluções que trazem mais praticidade e que te ajudam a ganhar tempo no dia a dia, mas dependendo da necessidade de cada um. Por exemplo, a Camila, que infelizmente não pôde estar aqui, mas eu sei que ela é super organizada com alimentação, né? Ela já falou pra gente que ela cozinha, faz marmita, congela. Eu não sou assim, eu sou zero organizada com refeição. Para mim é uma coisa muito difícil, que eu tenho tentado há anos fazer, mas eu tenho uma dificuldade grande. Assim, eu acho que é um trabalho imenso você organizar as refeições, você planejar, você ir no mercado, comprar, preparar. Então, o que que eu tenho feito para ajudar? Eu estou procurando na minha cidade pessoas que fazem comida congelada, marmita, etc. Não, Ótimo. não delivery de restaurante. Eu quero pessoas mesmo, aquela comidinha caseira. Tem até uma feira do MST que acontece aqui a cada 15 dias, que eles mandam a lista com antecedência do que vai ter, e não é só, tem verdura, fruta, mas tem umas comidinhas prontas também. Então, assim, procurar na sua cidade quem são essas pessoas que fazem comida. E aí eu tô experimentando, sabe? Compro um de outro para ter um estoque no meu freezer. É ótimo. Daquelas horas que eu tô com preguiça de cozinhar ou sem tempo. Porque, assim, eu acho que você tem que pegar. A minha dica para começar a se organizar, assim, é pega o que é mais difícil para você. O que te toma mais tempo, o que você acha mais complicado. Para mim, é alimentação. Então, eu vou buscar soluções para isso primeiro, depois eu vou vendo o resto. Um passo de cada vez. Acho que é um jeito, assim, de você escolher por onde começar, onde que te pega mais, né? Onde que é mais difícil para você. Achei ótimo. É isso. Maravilhoso. Dani, tem alguma dica? Você já falou do livro, né? Mas você tem alguma outra coisa? Olha, eu sou apaixonada por uma série que se chama Supermães, na Netflix. Ai, eu adoro! Nossa, é um grupo de amigas que se conhecem numa dessas rodas de mães para juntar os bebês, e elas vão ficando amigas ao longo do tempo e elas estão tentando equilibrar todos os pratinhos. Então, assim, é puro suco do caos, mas muito forte esse lugar da amizade, de como a gente se apoiando, a gente atravessa melhor os dias, assim. Eu gosto tanto dessa série que eu fico com dó de ver os episódios, porque agora já tem 7 temporadas, está na 7ª. Aí toda hora, aí a Laura fala, vamos ver esse. Eu falo, não vamos não agora, porque eu gosto tanto que eu não quero que acabe. Eu Então, tenho isso também. eu adoro. Sei como é. Eu É amo essa ótimo. série. E os episódios são muito curtinhos, passa muito rápido. E o texto da série é bom, as É muito atuações são bom. boas, assim, é muito redonda, é muito legal. Sabe por que eu acho que essa série é tão boa? Porque a criadora, não sei se ela é produtora, mas quem criou a série é a personagem principal, é a Kate. A Kate. É Kate o nome dela, né? A personagem é Kate, a atriz é Catherine. Catherine esqueci o nome Hateman. dela. Catherine Hateman e a atriz a personagem é Kate Foster. Né? Eu acho que ela é a criadora, ela tá envolvida com a produção da série também. Não é só a atriz, então acho que por isso que ela é tão boa. É canadense, né? Essa série Isso, é muito boa. E eu também eu morro de dó de terminar. Eu não consegui terminar de ver Grace and Frankie, porque eu não quero que acabe pra mim. Muito bom. Muito Dani, bom. querida, super, super obrigado. Foi, sim, maravilhoso para todas Foi demais. nós. Espero que está sendo gostoso para quem está ouvindo, como está sendo para a gente gravar. Deixa tuas redes sociais, deixa aí onde as pessoas podem te achar para continuar essa conversa. Gente, eu agradeço muito. Assim, eu tava num dia de puro caos e vocês foram um respiro terapêutico no meu dia. Ai, assim. que bom. Que Foi delícia. incrível, como é bom a gente junto, né? Como é bom conversar, né? É poderoso, né? Sobre tudo isso, assim, então agradeço muito, tomara que tenha sido bom para quem tá ouvindo também. No Instagram, o meu arroba é Dani Arraes, Arraes com I, e também deixo convite para vocês conhecerem a Contente, que é a minha empresa junto com a Luísa Val, contente.vc. A gente acaba falando muito de internet, mas a gente fala de trabalho, a gente fala sobre exaustão, a gente fala sobre mulheres e fenômeno da impostora. Então fica o convite para vocês conhecerem, a partir desses 2 lugares vocês vão ver várias outras coisas. Muito obrigada. Obrigada a tu de A novo. gente que agradece. Então tá, gente. Beijos. Até semana que vem, Até a próxima semana.